Bem, galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal. O vídeo em questão é pedido de inscrito, como todos os vídeos do canal. O pedido em questão é do Rian Moraes. Ele me pediu lá no Instagram, aliás, pedi não, ele me desafiou a modelar o Master Chief do Halo 4, que é basicamente um dos personagens mais top de todos os jogos, principalmente de todos os jogos do Xbox, porque meu parceiro, cara, que mete a porrada em alienígena. E vamos lá, a separação de membros dele, calma, deixa eu pôr a cabeça aqui no corpo, vou pôr pra tirar depois, incrível. Para separar os membros do corpo dele, vocês vão usar a massinha preta, vão separar um tronco médio, braços médios, pernas longas e uma cabeça proporcional ao corpo e um pescoço até que bem comprido, porque tem que ficar um pedaço para entrar aqui dentro da cabeça. Então vamos lá, né? Primeiramente, vamos adicionar massinha ao corpo dele, principalmente no tronco, braços e pernas. Ó, vocês vão pegar pedaços de massinha e vão adicionar assim, ó, de pouquinho em pouquinho, que é para mostrar, que é para dar volume aos músculos dele. Vou aproveitar também um pouquinho e contar as coisas que eu sei e que eu me lembro sobre o jogo do Halo. Basicamente, Halo é um jogo onde você é um soldado, mais especificamente é o Master Chief, e você tem que sair metendo a porrada em alienígena, que querem basicamente dominar tudo, principalmente porque é um grupo religioso de alienígenas chamados Covenant, que querem basicamente assimilar todas as espécies e botar uma única religião na parada toda. É incrível, incrível. Então vamos lá. Para a perna dele a gente deixa ela bem larguinha aqui na coxa, ó. Dessa forma aqui, ó. Aí no caso é o seguinte, é um mundo onde a Terra tá bem evoluída pra caramba mesmo. Ó, e aqui na panturrilha dele a gente adiciona um pouquinho de massinha e vamos alisando e aderindo. E tá tão evoluída que tem algumas pessoas, melhor dizendo, algumas crianças que conseguem, digamos, tem habilidades muito superiores ao resto dos humanos. É como se fossem mais evoluídas, entendeu? Aí essas crianças são pegas e são treinadas literalmente desde a infância para se tornarem soldados. Aí chegam na época mais ou menos de 14 anos que eles são subjugados a fazer uns experimentos lá para deixar eles blindão. Só que esse experimento é tão bom que mais da metade dos, digamos, qualificados para fazer esse experimento acabam indo dessa para uma melhor. Então é muito pouco resultado, mas os caras ficam super-herói da vida. Ó, e aqui no joelho dele a gente puxa um pouquinho de massinha e deixa mais lisinho dessa forma, para ficar mais bem integrado ao corpo dele. E para o pé é só a gente puxar aqui a massinha, ó, puxar e ir arrumando aqui ela até ficar no formato exato. E quando eu digo que eles, ó, aqui na parte de trás do que vai ser o pé dele, a gente dá um leve volumezinho que é para fazer o calcanhar. E aqui na frente nós só vamos ir arrumando para ficar mais bem feitinho o formato do pé dele. E meu, quando eu digo que os caras eles são quase um super-herói da vida, para vocês terem uma ideia, a estrutura esquelética deles foi melhorada, usando alguns material muito bolado que faz os ossos dele parecer quase aço, ou seja, é muito difícil de quebrar. Os malucos ficam com 2 metros de altura, uns 2 metros e pouco mais ou menos, e tem uma força, digamos, sobre-humana. Eles são mais rápidos, mais fortes e conseguem sobreviver melhor a certas situações. Tanto é que até a pele deles é mais bem, digamos, evoluída e adaptável. Aí nisso eles inventam também uma armadura muito boladona, que agora eu não vou lembrar o nome, eu sei que é um tipo de um exoesqueleto que todas as pessoas que foram usar esse exoesqueleto e não passaram por esses experimentos acabaram indo dessa para melhor, porque a própria armadura esmagou eles dentro da própria armadura, incrível. Então os Spartans eles são os únicos que conseguem usar esse tipo de equipamento sem sofrer danos e falência, não tem perigo de falecer usando essa armadura. Então a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui ao ombro dele, dessa forma, aqui, desse jeito, deixamos o ombro dele mais redondinho e deixamos também o bíceps dele mais bem definido, ó, dessa forma.
E o Covenant, eles não são apenas uma raça. Eles são, como eu disse, um grupo religioso que, bem, a religião deles é um pouquinho estranha, mas vamos lá. Eles não são apenas uma espécie, eles são mais ou menos mais 5, 6 espécies de raças alienígenas que, digamos, fazem parte desse grupo. Dentre elas tem os Sangheili, que são basicamente reptilianos. Bom, na verdade reptilianos não, né? Eles são seres meio répteis, um pouquinho sauros, dinossauro assim, mais ou menos isso. Ó, e aqui atrás, aonde vai vir o cotovelo dele nós deixamos um pouquinho avantajado o volume do cotovelo para ficar bem aparente. Aí a gente deixa o braço dele mais bem definido aqui com um músculo. E na minha opinião também os Sangheilis são a minha raça favorita dentro dos Covenants. Porque eles são os mais da hora, são os que mais me chamam a atenção e são os que eu acho mais interessantes. Também tem umas outras raças que é uns bichinhos pequenininhos, uns anãozinhos que eles são burro pra caramba, mas como eles são em grande número, eles são tipo os peões da parada toda. Só que se um cara de uma patente mais alta que eles falecer, eles ficam desesperados andando em círculos. Outra espécie muito top. Ó, e aqui pra mãozinha dele, nós fazemos o seguinte. Nós deixamos mais fino o antebraço dele. Aí a gente dá uma leve dobradinha aqui no pulso para baixo e dobramos mais uma vez para frente, para ficar com essa escadinha. E para fazer os dedos é só a gente ir puxando os dedos dele, ó, dessa forma. Damos uma leve divididinha aqui, desse jeito, e dobramos mais uma vez, ó, aqui. Calma, deixa eu focar, que agora que eu vi que estava totalmente desfocado. Ó, nós puxamos aqui, nós damos uma dobradinha. E mais uma outra dobradinha aqui na frente, ó. Desse jeito. Daí então, os outros dedos dele é o seguinte. Nós puxamos aqui, ó. Dessa forma, um pouquinho mais de massinha. Se caso não der, vocês pegam um pouquinho mais de massinha e adicionam aqui a ponta da mão dele. Pra gente ter massinha o suficiente para separar os dedos. E cara, o jogo do Halo é um dos jogos mais legais possível, eu juro. Eu sempre quis jogar esse jogo, mas eu não tenho Xbox, então me ferrei. Ó, daí então aqui para separar os dedos, nós pegamos uma esteca e cortamos em 3. Opa, quase arranquei o dedo junto. Se bem que depois eu tenho que dar uma arrumadinha nesse dedo, que senão ele vai cair. Ó, nós fazemos 3 cortes. Esses 3 cortes tem que ser 3, porque 3 cortes geram 4 dedos. 4 cortes geram 5 dedos. Conseguiram entender? Espero que sim. Ó, então, nesses 4 dedos que nós separamos, nós temos que basicamente deixar eles mais arredondados e mais bem feitos, mais parecidos com dedos reais. Ó. Dessa forma. Pronto, ó. Daí, então a gente puxa uma leve ondulação aqui na parte de trás, ó, da base do dedo. Dessa forma. E é o mesmo processo do dedão. Nós dobramos uma vez. Dobramos uma segunda vez. Dessa forma. Tanto é, galera, que esse processo aí dos Spartans para deixar os soldados, digamos, super soldados, é tão perigoso que eles criaram o Spartans 2 ou Spartans 3, que era mais barato, não era tão agressivo quanto o Spartan anterior e dava resultados melhores. Só que os caras não ficavam tão bem adaptados, eles não ficavam tão forte, tão rápido. E isso. E ainda mais com o esqueleto, eles ficavam mais boladão, então eles quase ficavam no nível dos primeiros Spartans. Ó, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó, o corpo dele. Daí agora, aqui no antebraço, no meio do bíceps, no ombro, na parte de trás da mão, o pé, quase todo o pé, exceto por algumas partes, a panturrilha, a coxa e o joelho, vocês vão ter que basicamente pegar a massinha verde e ir adicionando pedaços de massinha em volta dessas partes do corpo dele, que é pra gente poder modelar a armadura, o exoesqueleto, que é a coisa mais perigosa possível se tu não for um Esparta. Ó, dessa forma.
No cotovelo eu não tenho muita certeza, eu vou ver melhor na imagem, mas se caso tiver, eu já vou mostrar para vocês como que é realmente. Ó, aí na parte de trás, aqui nas costas da mão, vocês também vão colocar. Óbvio que não nesse formato, vocês vão ter que ir dando uma modeladinha, mas aqui é só como um exemplo. É claro que depois que vocês fizerem os dedos. Ok, galera, continuando aqui a modelagem do Master Chief. Como vocês podem ver, eu já fiz todo o lado esquerdo dele e também já aproveitei e fiz grande parte dos detalhes que tem no lado direito. Embora a parte de trás, eu ainda não peguei uma imagem muito boa dele com detalhes das costas. Então, por enquanto só tá liso assim, mas grande parte dos detalhes dele é muito do mesmo, consegue entender? E eu vou responder aqui um inscrito, no caso é o Josevandro da Silva. Não. Josevaldo Brito da Silva. Ele tá me pedindo pra me modelar os personagens de Five Nights at Freddy's, só que em biscuit articulado. E assim, eu não sei se eu faria esses bonecos, porque assim, é um processo que é basicamente de todos os bonecos de biscuit. E também eu já ensinei a modelar em plastilina pelo menos dois, então tipo, não precisa ser necessariamente em biscuit que eu posso fazer. Eu posso fazer ele em plastilina, só que aí eu explico de como fazer em biscuit, que no caso é que nem aqui o Master Chief, estou fazendo em plastilina. Quem fizer fazer ele articulado com biscuit vai ter que fazer ele em plastilina primeiro. Vai ter que fazer um tipo um recortezinho onde vai vir cada articulação dos membros, ó, um recortezinho mais ou menos assim, que vocês vão ter que fazer nos espaços que vai vir as articulações que você quer fazer. Aí vocês vão fazer em biscuit e aí é só furar cada membro de acordo com a direção que o arame vai passar por esse membro. Por um exemplo, vai furar reto pela coxa, vai furar reto pela panturrilha e aqui no pé vocês vão fazer um furo para frente, na direção da ponta do pé, que é para o arame dar uma dobrinha e encaixar aqui para frente. Conseguiu entender? Eu tenho alguns vídeos já modelando outros bonecos em biscuit e o processo não importa depender o boneco que você quer fazer. O que importa é que o processo é sempre o mesmo. Você vai modelar em plastilina, vai fazer em biscuit logo depois, só que no biscuit você vai fazer em partes. Então vamos lá. Continuando aqui o Master Chief, eu também já aproveitei e coloquei a armadura que fica aqui na busanfa dele e também na parte aqui da frente do quadril, né? Então vamos lá. Para fazer no caso esta parte aqui da frente da armadura do quadril, vocês vão ter que basicamente pegar um pedaço de massinha verde e tem que ficar ó, nesse formato, ó, mais ou menos no formato triangular, ó, mais ou menos assim, ó, tem que ficar. Daí então vocês vão colocar aqui, aderir e dar uma arrumadinha para ele ficar mais bem alisado e mais próximo do formato que é. Aí vocês vão fazer 5 furinhos com o boleador dessa forma, aqui na parte de cima. E esse outro pedaço que tem aqui em cima dessa parte, é basicamente uma minhoquinha de massinha verde também. Porém, vocês vão fazer, ó, o que? Vocês vão pegar uma espátula menor e vão empurrar, deixa eu dar uma focadinha, e vão empurrar aqui a massinha dessa forma. E também um outro inscrito, que é o Anônimo Qualquer, ele tá me perguntando por que no caso se eu for fazer um outro sorteio, o que eu vou fazer, mas só quando eu bater 10 mil, que aí eu faço. No caso ele tá me perguntando por que eu não faço boneco de outro material, por exemplo vinil, que é tipo um plásticozinho mais fino e mais, digamos, baratinho. Porque eu simplesmente não acho, eu nunca acho isso para vender na Shopee. Então eu vou fazer de biscuit articulado com arame também. Meu intuito é vender mais para, tipo, se eu for vender, é vender mais para pessoas um pouco mais adolescente, que só quer o boneco que não vai brincar muito, vai, tipo, fazer stop motion, então vai deixar ele num canto, bem posicionado na visão ali, ou então até numa posezinha. É tipo uma estátua, só que é uma estátua que você põe em várias posições. Conseguiram entender? Espero ter explicado bem. Então vamos lá, vamos fazer agora os detalhes aqui da panturrilha dele. Aliás, da panturrilha não, da parte da frente da panturrilha. Ó, primeiramente, vocês vão ter que retirar, ó, um quadrado de massinha daqui da parte de cima, ó, desse jeito.
E daí então vocês vão dar uma acentuada, ó, na parte verde, porque o preto e o verde estão, tipo, se misturando. Então vocês têm que dar uma arrumadinha assim. E assim, dentro dos Covenant, a espécie que eu mais acho legal, como eu falei, é os Sangheili, porque eles são os mais da hora pra mim. Tipo, eles são os blindão. Principalmente aquela espada lá deles, que é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, sem brincadeira nenhuma. Ó, daí, então aqui na parte da frente, ó, da panturrilha, vocês vão ter que fazer 2 quadradinhos, ó, desse jeito. Aqui, deixa mais quadradinho aqui, pronto, ó. Então vocês dão uma empurradinha assim, ó, para os lados. Dessa forma. Ok, pronto, ó, vai ficar desse jeito. Daí então com uma esteca nós vamos fazer um grande recorte, ó, nas duas laterais, ó, dessa forma. Mas além dos Sangheili, tem outras espécies. No caso eu não lembro o nome das outras. Fazer o que, né? Eu sou um pouquinho ruim de memória. O que eu tava falando? Zoeira. Então, né? Tem outras espécies, uma parece tipo um gorila, um gorilão, sei lá, é tipo um animal mamífero semelhante bem parecido com gorilas. Porém eles são tipo, tem uns 3 metros de altura e parece o Hulk, porque os bichos é mais forte que um tanque. Parece também, né? Porque, meu, um soco que eles dão, eles quebra suas costelas. Ok? Daí então, aqui no meio, ó, desse recorte que nós fizemos, nós damos uma empurradinha, ó, desse jeito, que é para deixar aqui mais fininho, mas só nesta região. Também tem um outro que ele parece também com... que é um ser mais réptil, mais semelhante a répteis. Porém ele parece até um Velociraptor. E eles são tipo... e a espécie dele é mais para piratas espaciais. Tipo, eles só saem pegando as coisas mesmo. E eles não têm, tipo, muita honra entre os ladrões. Incrível. Calma, empurrar um pouquinho mais aqui. Dá uma dividida. Ok, pronto. Também tem outro que é pequenininho, que eles parecem tipo uns chimpanzé misturado com um réptil. Também, três das, sei lá, 6 espécies que tá no Covenant parecem répteis. Porque tem a pele escamosa e dentre essas coisas. Ó, daí então aqui no pezinho dele nós temos que cobrir o calcanhar, a parte da frente e a parte de cima. Para fazer a cobertura aqui da parte de trás é só colocar a massinha aqui e ir modelando até dar para alisar tudo até embaixo também. Vai ficar desse jeito o calcanhar. E na parte de trás aqui da panturrilha tem que deixar um espaço quadrado desse jeito. E eu acabei de perceber que eu esqueci de retirar aqui um outro quadrado. Ó, dessa forma. Pronto. Então, aí essa espécie que é tipo uns primatas, só que mais parecidos a répteis, eles ficam toda hora com equipamento de respiração de gás, porque o ar que eles respiram é tipo um ar tóxico pra gente e pras outras espécies. Então eles ficam, sei lá, acho que eles respiram carbono, não tenho certeza. Ó, aí esse pedacinho aqui e esse aqui na frente é basicamente modelado desse jeito. Ó, vocês vão pegar a massinha verde, vão fazer umas 3 minhoquinhas, uma para cada um, e vão basicamente, ó, colocar aqui dessa forma, ó, desse jeito, pronto. E aqui na lateral do pé dele nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar um pedaço de massinha verde e temos que deixar em um formato bem quadrado. Ó, e também tem que alisar aqui embaixo para ficar com esse espacinho verde. Ó, dessa forma tem que ficar esse quadradinho. Pronto. Daí então nós vamos adicionar 3 bolinhas na parte de cima dessa placa que dá mais próxima à panturrilha. Panturrilha não, é o tornozelo dele. Ó, nós vamos adicionar 3 gotinhas de massinha, ó. Opa, ó, assim tem que colocar desse jeito, ó. A gente vai transformar essas 3 gotinhas que nós vamos adicionar em quadradinhos, ó.
Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos pegar uma espátula e vamos achatar e aderir dos lados. E também tem que ir alisando, ó, para deixar eles mais quadradinhos. E assim, esses aliens que são pequenininhos e parecem macacos répteis, eles são tipo uns bichinhos até que bem burros, eles são basicamente peões, como eu disse. Tanto é que se falece um cara que é de uma patente muito mais alta que eles entram em desespero e ficam... Ah, socorro! Eles ficam todos desesperados. Ó, daí então... Ei, rapaz, meu cabelo tá balançando ao vento do ventilador. Ó, daí agora aqui na placa da frente nós temos que dar uma alisada e uma empurrada, ó, na massinha para ela ficar mais para o centro. Desse jeito. Também tem um outro que é basicamente uma outra espécie, que é basicamente a que criou os Covenant, que é tipo uns velho que fica nas cadeiras flutuantes. Muito top essa espécie, sem dúvida a espécie mais forte e braba de todas. Ó, dessa forma. Aí aqui na parte da frente do pé, ó, nós temos que empurrar um pouco de massinha, semelhante ao que a gente fez aqui, só que deixar em uma proporção mais fina. E tem uma outra espécie que, na minha opinião, é a mais interessante de todas, porque é basicamente minhocas. Sim, vocês não ouviram errado, são minhocas, só que elas são minhocas inteligentes. Então elas fazem, digamos, uma coisa semelhante àquelas formigas que constroem as pontes feitas delas mesmas. Então, ó, daí então aqui na pontinha vocês têm que deixar mais quadradinho, parecendo um degrauzinho assim, ó. Pronto. No caso, elas se amontoam todas e se entrelaçam umas nas outras e formam um bicho do tamanho do Hulk. Tem uns 4 metros mais ou menos essa criatura. E, meu, é mega forte, tem uns escudão. Não, em um braço tem um escudo e no outro tem um canhão de raios. E, meu, é incrível, é um bicho mais interessante possível. Ó, e aqui na pontinha vocês têm que dar um recortezinho, ó, dessa forma. E daí então vocês vão fazer um grande recorte em volta de todo o pé dele, ó, que é basicamente a separação da sola com o resto do pé. Aí um fato interessante sobre os Sangheili, que no caso eles são os bichos tão orgulhosos, sério, vocês nunca vão ver um ser que é mais orgulhoso que a espécie inteira do Sangheili, porque assim, eles são tão orgulhosos que na cultura deles, sangrar fora do campo de batalha é desonra na hora. Tanto é que se tu for um médico para eles, você é a classe mais desonrável de trabalho, porque você faz os outros sangrarem sem motivo. Mesmo se for para salvar a vida dele, tipo, tem que fazer uma transfusão de sangue. Não, minha honra vem em primeiro lugar. Ó, então vai ficar dessa forma a divisão aqui da sola do pé dele. Ok. Aí agora vamos fazer aqui a parte da frente da coxa. Primeiramente nós temos que adicionar um pouquinho de massinha na parte da frente para dar esse degrauzinho aqui, ó. Aí, calma aí. Não. Nós pegamos um pedacinho de massinha e adicionamos aqui dessa forma. Desse jeito. Aqui. E essa espécie aí que parece um tipo de um mamífero bem grande. Meu, os bichos... Tanto é que, pra vocês terem uma ideia, eles são mais... A classe deles dentro do exército dos Covenant são generais, são os bichos de alta patente, porque os caras é mais nervoso do que não sei o que. Tanto é que se eles entrar num estado de fúria, só corre que não tem outra não. Eles capotam o teu carro se tu tiver nele. Ó, daí então aqui, ó, nós temos que fazer um corte mais ou menos nessa diagonal. Deixa eu afocar um pouquinho aqui. Vamos fazer outro cortezinho desse jeito. Ok? Daí então, aqui na parte da frente, vocês vão precisar desta espátula e vão, ó, empurrar um pouco da massinha para cá, um pouco para cá e um pouco para cá, mais um pouquinho para cá. Meu Deus, a frase mais estranha que eu já falei em toda a minha vida. Eu acho. Não sei se vai ter outra pior. Olha,
E vão ter que fazer num formato quadradinho. Ó, aqui na frente, ó. Desse jeito. Daí então aqui, um pouco acima do joelho dele, nós iremos fazer um quadrado, ó. Dessa forma. Ok. Então a gente empurra um pouquinho de massinha assim, ó. E tem que fazer um pequeno recorte. Ao mesmo tempo que você empurra a massinha para cima, você tem que fazer um recortezinho embaixo. Ok, deixa eu ver se tá igualzinho, se tá tudo certo, tá. Agora vamos ver aqui. Nós temos que fazer também um outro quadrado acima desse. Ó. Só que é bem menor. Deixa eu até aproximar um pouco mais a câmera. Ó, vocês vão ter que fazer um quadradinho bem pequeno. Vamos recortar aqui. Vou empurrar a massinha pra cá. Calma, deixa eu deixar mais quadradinho. Pronto. Vamos fazer um risquinho aqui no meio também. Dessa forma. Pronto. Ok, agora vamos fazer aqui a joelheira dele. E a joelheira até que é interessante. Até que é uma parte bem interessante de fazer. Primeiramente, antes da joelheira, nós temos que pegar um pedacinho pequeno de massinha e colocar no joelho dele. Porque esse pedacinho aqui vai causar um volume maior na joelheira, para parecer que é realmente uma parte mais larga de armadura. Para remeter que é realmente uma joelheira. Ok, vamos pôr ele aqui. Pronto, ele fica de pé, pelo menos isso. Para fazer a joelheira, a gente pega um pedaço até que bem larguinho, um pedaço até que bem formoso de massinha. E temos que deixar, ó, mais ou menos nesse formato. Nós afinamos esta ponta. Depois nós achatamos aqui assim, ó. Dessa forma. Aí a gente alisa aqui para deixar com um aspecto de rampinha desse jeito. Daí então a gente faz o que? Nós damos uma dobra aqui e alisamos para deixar mais reto aqui. Calma, deixa eu deitar ele antes que ele caia, porque eu tô no medo dele cair. Ó, aqui dessa forma a gente deixa quadradinho aqui e quadradinho aqui também, fazer bem rapidinho. E cara, os Spartans, velho, meu, olha, como vocês ouviram dizer, os caras eles têm uma resistência, uma força bem maior do que um ser humano normal, sem ter passado pelos processos cirúrgicos e experimentais que fizeram neles. Mas graças ao endoesqueleto que eles usam como armadura, isso é boostado 5 vezes. Eles ficam 5 vezes mais fortes, mais rápidos e brabo. Eles ficam 5 vezes mais brabo. Ok. Agora vamos fazer os detalhezinhos aqui da joelheira dele. Primeiramente, nós damos uma empurradinha na massinha para deixar ela com um formato mais ou menos assim, ó. Desse jeito. Daí então a gente faz um recortezinho aqui. Daí então a gente faz, digamos, um furinho aqui. E outro aqui, seguindo o mesmo lado. Deixa eu ver se tá... só falta aqui na parte de cima. Opa! Não, e aqui em cima nós fazemos um risquinho aqui e outro aqui. Pronto. Basicamente isso, a joelheira dele. Aí a gente coloca, dá uma leve apertadinha no joelho dele. Tentamos deixar o mais compacto possível. Aqui nesse primeiro risquinho que a gente fez, a gente pode usar uma outra ferramenta para deixar mais quadradinho, ó. Dessa forma. Pronto. E tem um detalhezinho aqui em cima, ó, que é tipo um furinho. Pronto. Ok. Finalizamos aqui boa parte das pernas. É claro que depois eu vou ver o resto dos detalhes que tem aqui atrás, mas é basicamente os detalhes das costas. São tipo recortes e todos esses mesmos processos de ficar empurrando a massinha para deixar no formato mais quadrado. E aqui a armadura da busanfa dele, nós tem que basicamente pegar um pedaço de massinha e deixar nesse formato, parecendo uma gelatina. Pronto, assim parece uma gelatina. Ok? Daí agora, aqui no joelho dele,
É opcional. Como eu não encontrei uma imagem certa dele de costas, então eu faça, se você quiser, tô adicionando um pedacinho, ó, de massinha verde para fazer a cotoveleira dele. Aqui, pronto. Dessa forma. Agora vamos passar para a parte aqui da frente, né? Primeiramente, no bíceps nós temos que pegar um pedacinho de massinha. Não, um pedacinho mais ou menos assim, ó, de massinha. E temos que deixar neste formato, ó, parecendo um limão. Chega mais próximo disso. Ó, mais ou menos assim. A gente vai colocar aqui na parte da frente do bíceps dele. Dessa forma. Pronto. Mais ou menos assim. Agora vamos fazer os detalhes que tem no bíceps dele, como tá ali, ó. Primeiramente, nós pegamos essa mesma espátula e damos uma empurradinha na massinha para deixar ela quadrada. E, de uma certa forma, pelos moleque que entra no Projeto Spartan, eu tô falando moleque porque eles entram tipo com 6 anos, com 5, 6 anos para treinar nesse exército doido aí. E, sério, se eles forem certamente uma próxima evolução, eles são um pouquinho diferentes da humanidade, porque eles têm uns reflexos bem melhor. A gente faz um recortezinho aqui no meio e daí então faz 4 furinhos assim, ó. E, sério, é umas coisas que acontecem nesse exército, porque é um treinamento pesado. Mas é um treinamento pesado que vocês não têm ideia, porque os moleques, eles literalmente tomam porrada no treinamento. Sem brincadeira nenhuma. Ó, daí então pra ombreira dele, nós pegamos um pouco de massinha e deixamos, ó, ela mais ou menos neste formato. Ó, mais ou menos assim, desse jeito. Então a gente coloca aqui na lateral do bíceps dele. Eu chamo de ombreira, mas aí ela fica um pouquinho mais abaixo do ombro. Ó, desse jeito, pronto. E além do mais, quando eles alcançam 14 anos, uns 14, 15, até 16 anos, eles já têm idade para fazer esses procedimentos cirúrgicos para transformar eles em super soldados. Ó, aí aqui na parte da frente do bíceps, nós temos que deixar com um aspecto arredondado, fazer tipo uma bolinha, não uma bolinha, mas deixar no formato mais oval aqui na parte da frente, ó, desse bíceps dele, do bíceps não, do antebraço. E daí então a gente faz um recorte aqui assim, ó, dessa forma. Ok. E, cara, é uns procedimentos cirúrgicos também que se tu não falecer por sorte divina,